Então vamos lá. Bom, no final da aula da semana passada, nós estávamos fazendo a introdução sobre o movimento retilíneo uniforme, né? Discutimos o fato do movimento retilíneo ter esse nome por ser em linha reta, e uniforme significa que a velocidade é constante. Tá? Lembra da importância dele ser em linha reta, né? Pelo fato de eu poder usar, então, o deslocamento escalar como distância. Bom, aí o que vai acontecer? Quando a gente vai estudar esse movimento, a gente vai chamar ele de MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Então, daí a sigla MRU. Bom, nós temos então que um corpo está em movimento quando as suas posições se alteram com o passar do tempo. Então, temos aqui um caminhãozinho na posição inicial S0, e depois de certo tempo ele está numa outra posição, que nós chamamos de final, mas não significa necessariamente que ele parou ali, não é? É final porque nós estamos encerrando ali o estudo do movimento, tá bom? Bom, quando a gente faz isso, quando a gente estuda o movimento, a gente disse, então, que a gente está interessado sempre em estudar o deslocamento e distância, não é? Então, o coração de tudo isso vai ser a equação da velocidade média. A equação da velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Lembrando que nesse caso aqui, a velocidade média é a mesma velocidade, é a própria velocidade do movimento, porque a gente está supondo, então, um movimento com velocidade constante. Certo? Então, se a velocidade é a mesma durante todo o movimento, é óbvio que ela é a média. Certo? Faz sentido aí para vocês. Bom, aí nós vamos obter, no estudo desse movimento, uma coisa chamada de função horária dos espaços. A gente precisa remeter vocês ao estudo lá da matemática. O que é uma função? Né? Função é a relação entre duas grandezas, né? Ou função é aquilo que mostra como é a relação entre duas grandezas, que uma depende da outra, né? Então nós temos a variável dependente, a variável independente, lembram-se disso? Não. Função afim é um ax mais b. Não sei se foi assim que a Prof. Kátia ensinou para vocês, ou ensinou invertido, b mais ax, mas enfim. Eu tenho uma variável y, uma variável x, e duas constantes, a e b, certo? A e b são constantes. Certo? E eu tenho as duas variáveis, que elas estão, de certa forma, relacionadas, sendo que a mudança de uma delas muda a outra, né? Tá bom? Então, é isso que a gente vai obter quando a gente encontrar a função horária dos espaços. Quem é essa função horária dos espaços? É essa equação aqui. Ela vai mostrar para mim como que a posição se altera com o passar do tempo. Se você não conseguiu perceber, o que eu tenho aqui é exatamente a mesma coisa da função afim lá da matemática. Eu tenho duas variáveis, a posição e o tempo. Opa, foi para o próximo slide. Sendo que a passagem do tempo altera a posição do corpo. É isso que acontece quando um corpo está em movimento. Conforme o tempo passa, a sua posição se altera. E eu tenho duas constantes. A velocidade, que é constante no MRU, né? Por isso que ele é um MRU, porque a velocidade é constante. E a posição inicial do corpo, também uma constante. Aí talvez você esteja se perguntando assim, mas professor, como que a posição inicial pode ser uma constante? Veja, meu prezado e minha prezada, meu jovem e minha jova,
Ele é uma constante para cada movimento. Por quê? Porque uma vez que o corpo saiu daquela posição, ele não pode mais mudar a posição da qual ele saiu. Isso passa a ser um valor definido. Um corpo inicia o seu movimento na posição 20 metros. Não importa o que ele faça, ele não pode mais mudar a posição da qual ele iniciou o movimento, que é 20 metros. É por isso que ela é constante. Não porque todos os corpos vão ter a mesma posição inicial, ou porque um corpo só pode começar um movimento numa dada posição inicial. Mas é por uma questão lógica, uma questão de que o tempo sempre passa e você não pode voltar atrás. Fica aqui mais um paralelo da física com a vida real. Tá? Por que a posição inicial é constante? Porque o tempo não volta, meu bem. O ΔT do tempo é sempre positivo, ou seja, o tempo sempre passa, por mais que você não queira. Muitas vezes a gente não quer que ele passe, e ele passa. Tá certo? O tempo é senhor, né? Já dizia a música do Caetano Veloso, né? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão chorar de emoção, tenho certeza. Bom, então, a posição inicial ela é uma constante, tá? Então, eu tenho duas constantes. E duas coisas que estão mudando, né? Que são variáveis. A posição, que muda porque o tempo passa, e o tempo, que muda porque o tempo sempre passa. Time is going by so much faster than I, já dizia o Nickelback, né? Quem não conhece a banda, né? É uma música deles. Time is going by so much faster than I. O tempo está passando mais rápido do que eu. O tempo está sempre passando. Então, inclusive, quando você estuda a função, você vê que o x ele é chamado de variável independente. Variável independente. Vocês estudarem isso com a professora Kátia. E o y é a variável dependente. Por quê? Porque é a mudança do x que provoca a mudança no y. Assim como é o passar do tempo que faz alterar a posição do corpo, e não o contrário. Né? O tempo é variável independente, o tempo é senhor. Tá bom? Então, a função horária dos espaços, então ela relaciona duas grandezas do movimento, ou ela exemplifica a relação de duas grandezas. Ela trabalha com 4 grandezas, né? As 4 grandezas estão aí. Posição inicial, velocidade e tempo. Mas ela vai mostrar para nós como se relacionam duas grandezas, posição que o corpo ocupa e tempo. E da onde surge esta equação, professor? Como é que o senhor jogou na nossa cara uma nova equação? Não, não é uma nova equação. É apenas um rearranjo da equação da velocidade. Ó, eu tenho aqui um slide em branco para fazer isso para vocês. Ó. A equação da velocidade é isso aqui, né? Ó. Velocidade é ΔS por ΔT. Ok? Quem é ΔS? ΔS é posição final menos posição inicial, dividido por ΔT. Tá? Então, agora, se eu passo esse S0 para o outro lado, aliás, primeiro eu tenho que passar o ΔT multiplicando, né? Tem que seguir a ordem. Então, eu cheguei à conclusão que velocidade é S menos S0 sobre ΔT. Eu passo o ΔT, que estava dividindo, ele vem multiplicando. Tá? E agora, se eu quiser... Opa, eu confundi tudo aqui. Aqui é posição, né? Se eu quiser isolar o espaço, a posição final, para descobrir qual é a sua relação com o tempo, eu vou passar esse cara para o outro lado. Ele estava subtraindo, ele vai vir somando. Então, fica V vezes ΔT
mais S0 igual a S, tá? Ou, como a gente escreveu lá, só trocando a ordem das coisas, S igual a S0 mais V delta T. Tá certo? Então, é daqui que sai essa equação horária. Bom, como é que a gente transforma, professor, o tempo, o delta T, no T? Porque para ele ser uma função, eu tenho que falar do instante, né? Da variável tempo, e não do intervalo tempo. É simples. Quem é delta T? Você precisa lembrar também que o delta é sempre final menos inicial, né? Eita. Então, ΔT é instante final menos instante inicial. E eu resolvo facilmente essa questão imaginando que o instante que o corpo inicia o movimento, eu chamo esse instante de instante zero. E imagino que eu vou sempre passar a contar o tempo a partir dali. Mesmo que ele não começou o movimento na hora zero, no minuto zero, do instante zero, entende? Não quer dizer isso. Quer dizer que eu inicio a contagem do tempo a partir do início do movimento. Isso quer dizer que eu vou chamar o T inicial de zero. E se ele for zero, eu vou poder, então, cancelá-lo, né? Então, vai ficar apenas dv vezes t, né? Já que o t0 foi zero. Então, aí eu encontro a equação horária dos espaços. Tá? Então, é a equação que relaciona a posição com o tempo. Não é uma nova equação, é um rearranjo da equação da velocidade média. Tá? Ela vai ser útil para nós, porque muitas das vezes nós vamos querer encontrar a posição que o corpo ocupa em dado instante, ou que instante ele ocupa. Ele está em uma certa posição que me interessa. Então, já tem aqui explícito a relação de posição e tempo. Tudo bem? Tá? Mas é importante discutir com vocês essa ideia, né, da função, afim, toda essa introdução que eu fiz aí. Eita, não é possível que eu fiz isso. Tá? Eu já vou dar um jeito de consertar isso, fiquem tranquilos. Então lembra, ó, que aqui é como se eu tivesse um y, aqui uma constante, aqui uma outra constante, multiplicando o meu x. Lembra-se, o tempo é a variável independente, né? O tempo sempre passa e por isso ele altera a posição de todos os corpos que estão em movimento. Tá certo, gente? Deixa eu só fazer um esqueminha aqui, porque eu escrevi num slide que eu não podia escrever. Eu já conserto isso. Muito bem. Bom, a gente vai usar essa equação a equação horária das velocidades, tá? Ai, meu Deus, acho que eu vou ter demais. A gente vai usar ela mais para frente, vocês vão ver a utilidade que ela tem. Tá certo? Antes disso, só quero falar da classificação dos movimentos, né? Então, quando a gente vai estudar o movimento retilíneo uniforme, a gente classifica ele em dois tipos. Isso é uma coisa que você pode, inclusive, discutir também com o seu aluno, né? O movimento progressivo e o movimento retrógrado, tá? O primeiro tipo de movimento, que é o progressivo, é aquele movimento cujo o móvel está se deslocando no sentido da orientação. O que isso quer dizer? Então lembra que a gente precisa ter um referencial, um ponto zero, né? Então eu vou ter aqui em algum lugar, eu vou ter o ponto zero dessa trajetória. Tá? E o movimento retrógrado é aquele
estou colocando números aleatórios aqui, ó, é aquele na qual o corpo está andando no sentido positivo, ou seja, a sua posição aumenta com o passar do tempo. Né? Porque ele sai do 1, vai para o 2, para o 3, para o 4, e não no sentido contrário, sai do 1, vai para o 0, para o -1, para o -2, para o -3. Tá? Então, o S aumenta com o decorrer do tempo. E por causa disso, a velocidade vai ser sempre maior que zero, né? Ou, né, positiva, né? Esse símbolo aqui, se você não o conhece, é o símbolo do maior. Tá? Por que a velocidade é maior que zero? Ora, pois, velocidade não é ΔS por ΔT, velocidade não é S menos S0, então, por ΔT. O tempo vai ser sempre positivo, né? Tá? Então, quando a posição final for maior que a inicial, isso dá positivo, e um positivo dividido pelo tempo, que também vai ser positivo, vai dar uma velocidade positiva. Então, sempre que ele se move no sentido positivo, a sua posição está aumentando. Então, o ΔS vai ser positivo. E daí, quando eu dividir o positivo pelo tempo, que é positivo, sempre, eu vou ter um resultado positivo. Tá? Então, esse é um movimento progressivo. Não estou falando de um movimento político aqui, né? Estou falando de um movimento retilíneo uniforme progressivo. E o oposto dele, que vocês já devem imaginar, é o movimento retrógrado. O que é o movimento retrógrado? Ele está andando no sentido contrário da trajetória. E por isso, o seu S, o valor do seu espaço ou da sua posição, diminui com o passar do tempo. E por tudo isso que eu acabei de explicar antes, ó, a velocidade vai ser ΔS dividido por ΔT, o ΔT é sempre positivo. Tá? Se ele está andando no sentido contrário, o S final é menor que o S inicial. O S inicial é maior. E por isso o ΔS vai dar negativo. Então vai ficar um cara negativo dividido pelo tempo, que é sempre positivo. Então esta velocidade dá negativa. O que é uma velocidade negativa? Nós falamos na aula da semana passada. Inclusive eu preciso lembrar vocês de ir lá assistir a aula que está na atividade assíncrona sobre as grandezas escalares e vetoriais. Nós falamos na aula da semana passada que velocidade é um vetor. Isso quer dizer o quê? O que significa uma velocidade negativa? Que ele está andando de ré? Não. É simplesmente que ele está andando no sentido contrário da orientação da trajetória. Tá aqui, ó. Porque se ele andar no sentido contrário da orientação, a posição que ele para é menor do que a posição que ele começou. Então, ΔS dá negativo. Certo? O ΔS dá negativo. E quando você divide um negativo pelo tempo que é positivo, certo? Vai dar uma velocidade negativa. É isso que simboliza uma velocidade negativa. Ou menor que zero, como foi colocado aqui, né? Ó, velocidade negativa. E esse símbolo, se você não decorou ainda, esse é o do menor. O que é uma velocidade menor que zero? Negativo. Isso não quer dizer que ele está nas posições negativas. Ó, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um por exemplo, como dizia o outro. Vamos imaginar que esse corpo partiu da posição inicial, 20 metros. Ele está andando no sentido contrário da trajetória. Ó. Vai, caneta. Ó, aqui está o zero. Ele começou no 20 e parou na posição S igual a 5 metros. Quem é o ΔS desse corpo, gente? Ó, ΔS é posição final menos inicial. Sempre vai ter alguém querendo dizer que o ΔS é 15. E eu estou aqui para dizer para vocês que o ΔS não é 15. Não, professor. Não, amiga. Não, meu jovem. Não é 15.
é menos 15. Nós temos a nossa cabeça sempre a vontade de fazer o maior pelo menor, para não dar número negativo. Ou quando vai dividir, né? O maior pelo menor, para não dar um número para não dar um decimal. Não é isso. ΔS disse final menos inicial. Se o final é menor, se o final é 5, eu faço 5 menos 20. E isso, como eu disse, não dá 15, dá menos 15. Então perceba, ele não precisa necessariamente estar andando nas regiões negativas. É só ele estar andando no sentido contrário, que obviamente, obrigatoriamente, o seu ΔS vai ser negativo. E se ΔS for negativo, a sua velocidade também vai ser negativa. Este é o movimento retrógrado, está andando para trás. Você já ouviu alguém chamar alguém de retrógrado? Ou dizer que um tal pensamento é retrógrado? Retrógrado é isso, é você voltar. Né? Voltar no tempo, no espaço, sei lá. Bom, atenção. Velocidade relativa. Então, nós falamos, acho que foi na segunda aula, falamos bastante sobre o relativismo do movimento. Posição é relativa, trajetória é relativa, enfim, velocidade também é relativa. Tá? Velocidade também é relativa. Tá? Deixa eu só fazer com vocês. É melhor a gente seguir aqui. Eu ia pular para o exercício adiante para a gente aplicar a equação, mas aí vai sair da ordem, pode confundir mais do que ajudar, como era a minha intenção. Bom, então vamos falar agora de velocidade relativa. Quando dois corpos têm mesma direção e sentido, o que eu faço com essas velocidades? Então imagine aqui, ó, essa situação. Situação 1. Aqui. Eu tenho um carro andando atrás do outro, os dois têm velocidades na mesma direção e no mesmo sentido. Qual é a velocidade relativa dos dois? Quando o carro da frente olha para trás, com que velocidade ele vê o cara de trás? Certamente não é com 50. 50 é uma medida de velocidade tomada para um referencial que está estático no solo. Lembra daquela brincadeira que eu fiz? Você está no carro com seu pai, você está 80 por hora, seu pai está 80 por hora, e tudo que está dentro do carro está 80 por hora. No referencial de vocês estão parados, vocês estão a 80 para um referencial estático fora do carro. E se o referencial não for estático? Então, eu vou ter que subtrair uma velocidade da outra. Certo? Então, quando você está, por exemplo, viajando numa estrada a 100 km por hora e você vai ultrapassar um carro, você acelera a 110, o carro da frente está a 100, você acelera a 110. Como é que é essa passagem pelo carro? Você passa muito rapidamente pelo carro? Ou quando você toma o carro como referência, parece que você está demorando ali minutos para fazer a ultrapassagem, para passar pelo carro? Quando você olha para o carro, você vê ele indo para trás com uma velocidade que é o quê? É de 100? Não, né? Você vê ele andando com uma velocidade bem lenta para trás. Ou você vê, ou você se afasta dele com uma velocidade bem lenta, não é? Por quê? Porque no referencial do carro você não está a 110. Você está apenas 10 quilômetros mais rápido que ele. Então, se ele for o referencial, então você põe ele como 0 e ele vai ver você indo para frente com 10. Entendeu? Então, é a subtração das duas. Se você for o referencial, então quando você coloca algo, como você adota algo como referencial, então você imagina que ele está parado. Então, se você é o referencial, você lembra da situação? Não sei se eu estou aí mais ajudando do que atrapalhando. Então, tem aqui, ó.
você ultrapassando o carro. Um outro carro aqui. O outro carro, que eu vou chamar de V2, né? Está a 100 km por hora. E você, que é o V1, está, né, tá a 110. Acelerou até 110 para fazer a ultrapassagem. Ambos se movendo para lá, né? Então, como eu disse, se o carro que está sendo ultrapassado for o referencial, então a velocidade dele vai para zero, a gente considera ele parado e ele vai ver você indo para frente com 10. Se você for tomado como referencial, aquilo que a gente define como referencial, a gente anula a velocidade dele. Então é como se você estivesse numa velocidade zero e você vai ver ele indo para trás com uma velocidade de 10. Porque essa é a diferença da velocidade de vocês dois. 10 km por hora. Agora, se você é o referencial, você vê ele indo para trás com 10. Se ele é o referencial, ele vê você indo para frente. Então, quando eu vou determinar a velocidade relativa entre dois corpos, eu faço isso. Velocidade de um menos a velocidade do outro. Tá? Lembrando que velocidade é um vetor, então quem tem mesmo sentido e mesma direção tem que ter mesmo sinal. Quem tem sentido oposto tem que ter sinal oposto. A gente já vai, por exemplo, 2 aqui, a situação 2 aqui. Reza a lenda que Albert Einstein um dia embarcou num trem de Berlim para Frankfurt e quando teve a oportunidade de conversar com um dos comissários lá do trem, ele estava indo de Berlim para Frankfurt, né? Ele disse: moça, você sabe a que horas Frankfurt vai chegar até nós? Nem sei se isso é verdade, mas poderia ser, né? Porque é um pensamento de alguém que pensa sobre a relatividade, né? Já que foi ele que criou a teoria da relatividade. Ele pensa que se ele é o referencial, o trem todo está parado e é a Terra que gira trazendo Frankfurt até ele. E não ele que está indo até Frankfurt. Porque se ele é o referencial, então ele está com zero. E o trem que está viajando junto com ele também está com zero. E todo mundo que está dentro do trem está com zero. Quer dizer, exceto quem está se deslocando dentro do trem. Mas aí já é uma outra história. Isso é velocidade relativa. Tá? Então lembra lembra dessa situação que eu falei para você. Você ultrapassando um carro. Você está lá moendo o seu carro 1.0 a 120 por hora, mas você passa pelo carro, parece que você está a 10. Porque se a diferença entre vocês for 10, o que você vai perceber mesmo é você se movendo a 10. Ou o carro indo para trás a 10. É isso. Em contrapartida, às vezes você está a 60 km por hora na pista e vem um carro ao seu encontro e ele passa como se fosse uma Fórmula 1, né? Por quê? Porque aí ele está vindo no sentido contrário. E quando eu vou calcular, chegamos no exemplo 2. Quando eu vou calcular a velocidade relativa, ó, e vou fazer um menos o outro, tudo bem. Só que, como eles têm sentidos opostos, um vai ter que ser negativo. Ó. Olha aqui. Se eu for calcular a velocidade desses dois, é 50, que é a velocidade do primeiro, menos a velocidade do segundo, que está vindo de encontro, que é 30. Só que eu vou chamar essa velocidade de negativa. Certo? Por quê? Porque ele está vindo no sentido contrário. Poderia chamar o 50 de negativo e o 30 de positivo? Poderia. Tudo é uma questão de referencial. E aí você vai perceber que eu vou ter um joguinho de sinal para fazer aqui. Olha aí que lindo. Né? Eu fico rabiscando muito, né? Depois eu mando o PDF não fica legal. Não é? Ó, olha aqui. Se tem um jogo de sinal para fazer aqui. E sabe o que dá quando os sinais são iguais? Sinais iguais dá mais.
Então, sabe por que quando você está vindo um carro a seu encontro, mesmo que ele esteja só a 60 e você só a 60, ele passa para você, parece um Fórmula 1? Uau! É porque a velocidade relativa de vocês dois é a soma das duas. Por quê? Como vocês estão em sentidos opostos, uma das duas vai ter que ser negativa. Quando eu for fazer a subtração de algo que é negativo, dá uma soma. Como eu mostrei aqui para vocês. Tá certo? Roberto, tá certo, Roberto? Então, olha aí, vamos aplicar essa ideia de velocidade relativa nesse exercício 5 e no exercício 6. Vamos fazer um exercício, por quê? Porque os alunos gostam do exercício. Temos que fazer os exercícios, não é mesmo? O Márcio Atala, lá no Fantástico, ele falava muito que era importante fazer os exercícios. Entenderam a piada? Quem pegou? Não pegou, não pegou? Não? Não vou explicar que senão perde a graça. Olha só. Dois automóveis, A e B, de dimensões desprezíveis, então considerado um ponto material, movem-se em movimento uniforme com velocidade VA de 25 metros por segundo e VB de 15 metros por segundo, no mesmo sentido. No instante T0. Aliás, ponto. No instante T0, os carros... Gente, desculpa, tá uma barulheira aí de criança aqui hoje que tá demais. No instante T0, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Aí a figura. Determine depois de quanto tempo o A alcança o B. Então, se você não percebeu, né, tem aí o mesmo, as mesmas figurinhas lá desde a primeira, né, parece um ônibus, um caminhão, sei lá, tá? O que não disse lá no problema, que é fundamental para nós, é isso aqui, ó. A distância entre eles era de 100 metros, está aqui na figura. Faltou dar o clique aqui no mouse para aparecer. Bom, o que está acontecendo? O cara que está atrás, ele está viajando com uma velocidade maior, de 25 metros por segundo. Enquanto que o cara que está na frente está viajando com uma velocidade menor, né? Claro, né? Se o de trás é maior, é porque o da frente é menor. 15 metros por segundo. Então é claro que se eles se manterem nesse movimento, depois de certo tempo, o de trás vai alcançar o da frente. Tá certo? Isso só é possível porque o de trás é mais rápido. Se o de trás fosse mais lento, isso não ia acontecer. Tá certo? Bom, em quanto tempo o A alcança o B? Muito bem. O que você precisa perceber, o que você precisa fazer aqui é determinar qual é a velocidade relativa dos dois. Quando você determina a velocidade relativa dos dois, você está determinando com que velocidade o A está se aproximando de B. E não é 25 metros por segundo. 25 metros por segundo é a velocidade com que ele se move em relação ao solo. Mas o carro da frente também se move para frente. Então ele não se aproxima do da frente com uma velocidade de 25. A velocidade relativa dos dois é menor. Talvez tenha gente aí que já tenha até feito a conta. Se você descobrir qual é a velocidade relativa dos dois, você só tem que calcular, então, quanto tempo ele vai percorrer, vai levar para percorrer essa distância de 100 metros. Por quê? Porque determinar a velocidade relativa é como determinar se o B está parado com velocidade zero e o A se aproximando. Entende? É colocar um referencial no A, no B, ou no A, ou no B, enfim, tanto faz. Tá? Se você chama o corpo B de referencial, então é como dizer que ele está com velocidade zero e o VA se aproxima, está a uma distância de 100 metros, e se aproxima com a velocidade relativa. Então, quanto tempo ele vai levar para percorrer 100 metros com essa tal velocidade relativa, que a gente precisa calcular aqui, ainda não calculei. Certo? Simples. Agora, se tu fizesse, dá para fazer o contrário? Dá para fazer. Você chama esse cara de estático, chama ele de referencial, você vai determinar uma velocidade relativa negativa, então é como se esse cara estivesse andando para cá, esse está parado, ele está na frente, mas ele está voltando com velocidade relativa, que a gente já vai calcular. Tem gente que já calculou, dá 10, né?
Tá ótimo. E ele tem que percorrer 100 metros. A única coisa é que a velocidade relativa vai ser negativa. Ele vai percorrer no sentido contrário. É só isso. Então você pode fazer das duas formas. Ok? Claro que o mais óbvio para nós, né, é você dizer que esse cara tá parado, né? Supondo, né? Supor que B esteja parado. Tá? Então, se B está parado, o corpo A se aproxima com a velocidade relativa. O A se aproxima com a velocidade real, com a velocidade relativa, que nós vamos calcular. Tudo bem? Então, como é que a gente calcula a velocidade relativa? Está aqui, aqui, velocidade relativa é V1 menos V2. Aí você tem que ver que aqui no caso os dois são positivos, né? Tá, então os dois são positivos. Então, você não precisa levar em consideração o sinal. Os dois são positivos? Não, perdão, falei errado. Os dois têm a mesma direção e sentido, não é? Tá, então você pode desprezar a questão do sinal. Então você vai fazer o seguinte: velocidade relativa é o VA, vamos fazer que ele é o maior, menos o VB, que é o menor. Tá? Então essa velocidade relativa vai ser 25, que 2 horrível, 25 menos 10, opa, já estou lá no resultado, né? 25 menos 15, que dá 10 metros por segundo. Tá legal? Oxi. Bom, enfim. Então vou completar aqui o meu quadro dizendo que a velocidade relativa é de 10 metros por segundo que nós acabamos de calcular. Então agora eu só preciso determinar quanto tempo ele vai levar andando 10 metros por segundo para percorrer 100 metros. Que a gente, inclusive, já tem gente que dá para fazer de cabeça isso aí, né? Ah, dá, não dá? Ó, velocidade é a distância que ele tem que percorrer dividido pelo tempo. A velocidade é a relativa, que nós calculamos, 10. A distância que ele tem que percorrer é 100 metros. Quanto tempo ele vai gastar? Vou isolar a minha incógnita. A minha incógnita é o ΔT. Para isolá-lo, eu vou mandar ele para o outro lado e ele vai inverter a sua operação. Se o 100 estava dividido pelo ΔT, o 10 fica multiplicado pelo ΔT. E aí, talvez alguém me fale assim, meu professor, mas você não isolou ele. Não isolei ainda, mas agora eu posso passar o 10 para lá. E aí ele fica isolado. Para passar o 10 para o outro lado, eu vou inverter a sua operação. Se o ΔT estava multiplicado pelo 10, o 100 fica dividido pelo 10. E 100 dividido pelo 10 dá 10 segundos. Ok? Muito bom. Então, esse é um tipo. Eu me lembro de trabalhar no ensino fundamental, exercício de velocidade relativa, abordando principalmente essa ideia aqui, né? Ó, né? Por exemplo, você está vindo um carro ao seu encontro, então qual é a velocidade relativa de vocês dois? Né? Você está fazendo uma ultrapassagem, qual é a velocidade relativa entre vocês, né? Essa questão aqui do encontro eu já não me lembro. Aqui tem resolução dela, tá? Só peço desculpa porque aqui tá ΔX, não é ΔX. É ΔS. Depois eu corrijo ali. Vou tentar lembrar, né, de corrigir antes de mandar para vocês. Tá? Olha aqui o exercício número 6. A distância entre dois automóveis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Eu disse que só é possível alcançar o B porque a velocidade do B é maior, né? Aliás, a velocidade do A é maior. Quem está atrás está mais rápido. Só por isso que ele alcança. Se o da frente tivesse alcançado, tivesse mais rápido, você ia calcular quando ele alcança, ia dar um tempo negativo. O que quer dizer que ele não vai alcançar mais. Que ele possivelmente teria alcançado num instante no passado. Né? Se esse movimento está se seguindo há muito tempo. Né? É uma observação aí para se fazer. Bom, agora olha aqui o exercício número 6. Ele fala assim, a distância entre dois móveis vale 300. Eles andam um ao encontro do outro, com velocidades constantes de 60 km por hora e 90 km por hora. Ao fim de quanto tempo eles se encontrarão? Então, é a mesma ideia, só que aqui a diferença é que eu tenho um carro andando em direção ao outro. Ó. Vou desenhar aqui um caminhão. Aqui ele nem chamou nenhum de VA, nem outro de VB, ou V1, V2 e tal. Eu vou chamar esse aqui de V1 aleatoriamente. Não poderia chamar de V2. Esse aqui de 60. Estou dizendo que ele está indo para lá. Como eu disse, aleatoriamente. Tá? E vem um outro carro aqui que esse é mais rápido. Ó. Tá certo? Tá certo, Roberto. Oi. Olha aí, 90 quilômetros por hora também. Tá? E a distância entre eles é de 300 quilômetros. Então, imagino que eles estão andando na mesma pista, uma hora eles vão se encontrar, tá certo? Quando eles vão se encontrar? Bom, primeiro de tudo que eu vou fazer é determinar a velocidade relativa deles, né? Então, aqui eu tenho que pensar que um dos dois tem que ser negativo, tá? Um dos dois tem que ser negativo. Tá? Então, aí você pode fazer do jeito que você quiser. Tá? Eu vou chamar o V2 de negativo. Tá? Então, eu vou colocar o V2 negativo. Então, 90 é negativo porque ele está no sentido contrário. Aí vocês vão ver o que vai acontecer com a velocidade relativa. Eu fiz de propósito o maior negativo, tá? Bom, se eu for calcular aqui, então, minha velocidade relativa dos dois, então eu vou fazer V1 menos V2. Então, eu vou fazer 60 menos 90. Certo? O que aconteceu aqui? Sinais iguais, dá mais. Legal? Olha aí. Essa velocidade é positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses caras estão se aproximando, tá? Uma velocidade relativa positiva significa aproximação. Tá certo? Então, velocidade relativa é de 150 km por hora. Claro, porque como eu havia explicado lá, ela é a soma das duas velocidades. Tá certo? Tá certo, Roberto. É isso aí. Então, agora eu só tenho que vir aqui e jogar na equação da velocidade para descobrir quanto tempo ele vai demorar para percorrer essa distância. Perceba que eu estou usando as velocidades tudo em quilômetro por hora. A distância entre os corpos estão em quilômetros. Então eu não preciso converter tudo por SI, porque o exercício não pediu no SI. Eu posso trabalhar tudo distância em quilômetros, velocidade de quilômetro por hora e vou achar o tempo em hora, sem problema nenhum. Então lembrando então aqui, ó, ΔS era 300 km, ok? Então deixa eu mudar a cor aqui agora. Bom, então ó, quem é a velocidade? É a relativa, 150. Perceba, meu prezado, que a velocidade vai no lugar da velocidade. O ΔS no lugar do ΔS. E o ΔT no lugar do ΔT. Que, né, se quiser, se estiver acostumado a pôr um X ali no lugar, tudo bem. Tá?
Então é exatamente o mesmo lugar que a gente caiu no último exercício, né? Ó, tá vendo aqui? 100 igual a 10 igual a 100 dividido por ΔT. E aí eu passei o ΔT multiplicando e tal, já gastei bastante tempo falando disso para vocês. Talvez, quando a gente se depare nessa situação, você fala assim, professor, eu resolvo isso aí multiplicando cruzado. Dá certo? Ó, põe o 1 aqui embaixo, multiplica cruzado, 150 vezes ΔT, fica 150 ΔT, porque eu não posso resolver. 300 vezes 1, eu sei resolver. Qualquer um sabe resolver. Olha só, a gente cai na mesma coisa de pensar, ó, eu tenho ΔT, vou mandar ele para o lado de lá, tá certo? O 300 está multiplicado por ele, então o céu de 150 fica dividido, aliás, ao contrário, o 300 está dividido por ele, então o 150 fica multiplicado por ele. A ideia é a gente chega no mesmo lugar, tá? E de novo, o que a gente faz agora? A gente faz o que a gente faz todas as quintas à noite, isolar a incógnita. Quem é incógnita? É esse carinha aqui. Então, vou mandar o 150 para o outro lado. Se o ΔT estava multiplicado pelo 150, o 300 vai ficar dividido pelo 150. Tá bom? É o mesmo que 30 por 15, que muitos de vocês já chegaram nesse resultado aí há muito tempo. 2 horas. Tá certo? Aqui eu tenho também para vocês a resolução aí, tá? Muito bem. Fiquei devendo para vocês, mas quando a gente deve, a gente tem que pagar. Uns exercícios que a gente possa fazer a aplicação da equação horária do movimento retilíneo uniforme, né? Que é essa equação horária dos espaços aqui, tá? S igual a S0 mais VT, né? Que a gente chama de equação do sorvete, né? Que você pensa que isso aqui é um ovo, fica sorvete, ou do sorvete, enfim, mas aí é coisa de professor. Aqui na tela para vocês, tá entre parênteses o tema equação horária dos espaços do MRU. Ele fala assim: um corpo inicia um movimento retrógrado a partir da posição 20 metros e desenvolve uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Se você não se lembra, o movimento retrógrado é aquele que ocorre com velocidade negativa. E eu gosto de lembrar, sempre enfatizar para vocês, futuros professores, que velocidade negativa, o que é velocidade negativa? Velocidade negativa não é um corpo que está voltando, ou não é um corpo que está andando de ré. Lembra que velocidade é uma grandeza vetorial, tá? E quando uma grandeza vetorial tem sentido contrário, ela tem sinal contrário. Nesse caso, sentido contrário a quem, cara pálida? Sentido contrário à orientação definida para a trajetória, né? A um referencial adotado. Tudo bem? Então, fazendo essa pintura da tela aí. O que a letra A nos pede é escrever a equação horária. Perceba, ele não pediu para você calcular nada. Para você escrever a equação horária dos espaços para este movimento. O que é isso, professor? Eu não tenho ideia do que ele está pedindo. Ele não pediu para calcular velocidade, não, ele já deu velocidade. Também não pediu distância, não pediu tempo. O que ele pediu, então? Ele pediu para que tu escreva, ou monte, né, como a gente costuma falar, a função horária dos espaços do corpo. Quem é a função horária geral para qualquer movimento MRU? É essa aqui que nós vimos agora, né? Que eu falei no dia, que a gente chama de equação do sorvete, né? Tá certo? Ou do sorvete, né? Tá, tudo bem? O que seria montar a equação? Montar essa equação, meus nobres, montar uma função é substituir as constantes. Tá? No caso, então, do MRU, montar a equação horária dos espaços do MRU é substituir o valor da posição inicial e o valor da velocidade, que são as duas constantes. E aí você vai ter, então, a função para esse movimento.
Tá bom? Bom, então nós temos já no enunciado esses dados. Então lembra, a gente lê, escolhe a equação, relê, tá aqui, ó. A partir, ele inicia um movimento a partir da posição 20 metros. Então eu sei que a posição inicial dele é 20 metros. Posição inicial a gente representa como zero, aliás, como S com zero ali no pé, né? Para indicar que é a posição do instante zero. E desenvolve uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Então tá óbvio aí qual é a velocidade dele, menos 2,5. Eu preciso colocar o sinal de menos? É claro que eu preciso, não é? Temos que respeitar o sinal de menos. Menos também é sinal, hashtag respeite o sinal de menos. Então, parem de desprezá-lo. Tudo bem? Então, quando eu substituir no lugar do S0 o 20 e no lugar do V o menos 2,5, eu montei a função horária. Tá? Eu montei a função horária. Então, para este movimento especificamente, a função horária seria S é igual a 20 no SI, né, tá em metros, mais V, que é menos, deixa eu colocar direito esse sinal aqui, menos 2,5, abrir um parênteses porque ele é negativo, né, vezes T. O que eu tenho que fazer aqui agora? Só o jogo de sinal, mais nada, tá bom? Fazendo o jogo de sinal, tá encerrada a questão. Então, sinais diferentes nós temos, dá menos. É isso? É assim? É, né? Gostaram da minha música que eu inventei? Quando eu dava aula para as criancinhas lá no 6º ano, eu dava aula de matemática. Uma experiência muito interessante. Lá na Escola Educativa de Londrina. Então, ó, eu vou repetir, tá? Porque não quer demais, não é gasto, é investimento, né? Não estou gastando caneta nem papel. Vou fazer o jogo de sinal aqui então. Sinais diferentes nós temos, dá menos. Não vou cantar para vocês, mas vocês podem se apropriar da minha rima aí. Aqui não é 20 não, professor, é 2,5. Tá bom? Então, menos 2,5T. E aqui acabou. Tá? Quando você está com um aluno, com o seu aluno pequeno, não sei vocês, né? Mas quando você está com um aluno pequeno, é muito difícil para ele fazer essa letra A. Por quê? Porque ele está programado para achar um número. Ele quer achar um número. Ele vai isolar alguma coisa aí e vai achar um valor para você e vai te dar como resposta um valor. Mas não é, gente. É para montar a função. Está montada a função. Olha só. Se você ainda não entendeu o que é essa função, ó, tá vendo que eu tenho duas variáveis, a variável posição e a variável tempo. Então, essa função mostra como é a relação dessas duas, posição e tempo. Então, eu dizia que então ela está mostrando a relação dessas duas grandezas. Outra coisa que você pode perceber é que você pode calcular onde o corpo vai estar para qualquer instante. Então, você vai lá, instante 4, põe t igual a 4, descobre a posição. Aí você vai achar um valor. Não é? Ou você pode calcular a que instante ele vai demorar, ou em que instante ele passará por qualquer posição. Quando ele vai estar na posição 10, põe no lugar do S10, isola o tempo, você descobre quanto tempo ele vai estar na posição 10. Essa é a grande utilidade desta função horária. Ok? Vamos para a letra B, que ela vai pedir para a gente aplicar essa função horária agora. Ela fala assim, em que instante o corpo passará pela origem dos espaços ou origem da trajetória entre parênteses S igual a zero. É claro que essa pergunta é uma anotação minha, né, tentando fazer você entender bem o que está perguntando. Né? Em geral, você acharia na literatura a pergunta que instante ele passará pela origem dos espaços. Né? O que é isso? É o ponto zero da trajetória, a origem da trajetória, ou S igual a zero. Então, como eu estava dizendo, se a gente já montou essa função na letra A, na letra B, sempre que pedir isso, ó, origem dos espaços, é só eu jogar o S igual a zero e descobrir, então, que instante ele estará. Tá certo? Tranquilo? Então, eu vou me valer dessa função. Por isso que eu, professor, pedi para você montar a função na letra A, entendeu? Eu estou guiando você na resolução do problema.
Porque para resolver a letra B, tu ia precisar montar a equação da letra A, a equação horária. Então, eu estou guiando você. Claro, né, como eu disse, né, a gente está pensando no aluno resolvendo a questão, quando a gente está fazendo isso, né? Isso que eu falo para os meus alunos é o seguinte, né? Quando você faz a minha avaliação, você está fazendo questões que tá tentando ali medir se você aprendeu, né? É diferente de um vestibular, de um concurso, são questões feitas para você errar, né? Então, enfim. Isto posto, vamos seguir? Então, ó, eu vou pegar a função horária que eu montei. Tem um grilo chato aqui, que é um barulho que dá no meu computador. Já baixei o volume aqui. Eu vou pegar a minha função horária, que eu acabei de montar pro movimento do corpo, e no lugar do S, o que eu vou fazer? Aliás, perdão, no lugar do S, eu vou pôr o 0. Ou vou até pôr ele de azul aqui, né? Que eu estou sempre usando essas duas cores. Eu vou pôr 0, certo? E aí eu vou isolar quem? O meu tempo. Tá? Então, 20 menos 2,5t. E agora eu vou isolar minha incógnita, que é o t. Tá? Como eu disse, venha, vamos fazer o que fazemos todas as noites, né? Dizia o Pink, o cérebro. Vamos fazer o que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. Nós aqui não, vamos fazer o que fazemos todas as quintas, que é isolar a incógnita. Sempre, sempre é isso. É sempre isso. Isolar a incógnita. Tá? Então, eu começo com quem sempre está mais longe da incógnita. Então, eu começo mandando 20 para o outro lado. Então, o 20 estava somando, ó, não vai me dizer que o 20 estava subtraindo, olha o sinal dele ali. Não tem, né? Por que não tem? Porque ele é positivo. Então, ele vai para o outro lado, ele vai ficar subtraindo do zero. Então, fica 20 menos 0 igual a menos 2,5t. 20 menos 0, se eu não tenho nada e compro uma brusinha de 20, eu contraí uma dívida, eu fiquei com uma dívida de 20, né? Normalmente a gente passa o cartão, né? Não tenho dinheiro, a gente passa o cartão. Tá bom? E do outro lado sobrou, então, menos 2,5t. Eu ainda não terminei de isolar o t, se você não entende o que eu estou dizendo, eu quero dizer, eu ainda não deixei ele totalmente sozinho dos lados do sinal de igual, ainda está junto com ele o menos 2,5, e eu vou mandar ele para o outro lado. Agora, presta atenção. Atenção! Alerta! Spoiler aqui, spoiler não, alerta de coisa muito importante. Eu vou mudar o menos 2,5 de lado. Ele vai inverter a sua operação e não o seu sinal. Eu estou invertendo a operação e não o sinal. Então, o t estava multiplicado pelo menos 2,5. Então, o 20 fica dividido pelo menos 2,5. Então, não troca o sinal do menos 2,5. Por quê, professor? O do 20 o senhor trocou o sinal. Não, eu troquei a operação. O 20 estava somando e ele foi subtraindo. Tá certo? O menos 2,5 estava multiplicando e foi para o outro lado dividindo, sem alterar o sinal. Ok? E aí, sinais iguais dá mais. Opa! Então, menos com menos dá mais, né? Como os alunos de vocês vão falar. Sinais iguais dá mais, 2,5 dá 8, não é? Acho que é 8. 8 segundos. Este é o instante em que ele estará na posição 0. Tá? Lembrando que ele saiu da posição 20, né? E ele está andando no sentido contrário, velocidade negativa. Então, olha aqui, ó. Aqui está o 0. Aqui está o 20. Ele saiu do 20, mas ele está andando para cá, ó. Como é que você sabe, professor? Eu sei, porque o sinal da velocidade dele é negativo. E sinal de velocidade negativo indica justamente isso. O corpo se move no sentido oposto ao da orientação da trajetória. Tudo bem? Muito bem, então. Se tá bom para todo mundo, vamos para o 10, para a gente poder passar então para o momento acelerado. O exercício 10 é um exercício do Mackenzie, tá? Eu só fiz uma adaptação dele, mas é um exercício que tá tranquilo para a gente fazer aqui. Ele falou assim, uma partícula a diferença aqui é que ele vai dar a função horária do movimento e vai te pedir
coisas interessantes aqui, tá bom? Ele fala assim, uma partícula descreve um movimento uniforme à função horária dos espaços com unidades no sistema internacional, ou seja, S em metros, velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Está aqui a função horária, menos 2 mais 5t, ou 2,0, que é o mesmo que 2, né, e 5,0t. Nesse caso, determine a posição inicial e a velocidade da partícula. Tu poderia calcular a posição inicial aplicando, né? Então, ó, letra A, tu poderia calcular a posição inicial? Poderia. A posição inicial... Tá travando aqui minha tela, né? Não sei se está travando para vocês, mas para mim está travando. A posição inicial acontece no instante zero. Então, eu poderia pegar a equação do corpo, ó, que é menos 2 mais 5 vezes t, e substituindo o zero no lugar do t, acharia o S0. Substituir zero no lugar do t, gente, é o mesmo que cancelar aquele termo ali. Né? Porque 5 vezes 0 vai dar 0. Ou seja, a posição inicial deste corpo é menos 2 metros. Agora, quando a gente tem a posição inicial do corpo, aliás, quando a gente tem a função horária do corpo, a gente não precisa calcular a posição inicial. A gente basta comparar essa função com a função do corpo, com a função geral, né? E a gente vai encontrar quem é a posição, quem é a velocidade. Também não precisa calcular a velocidade como pediu a letra A, né? Então, eu dizia para vocês que eu não preciso calcular a posição inicial e nem a velocidade, que é o que pede na letra B. Tá? Eu posso apenas comparar a função do corpo, ó, seguindo a letra A aqui. A função deste corpo, ou dessa partícula, na verdade, é menos 2 mais 5t. E eu comparo ela com a forma geral, ou seja, com o sorvete lá, né? Ó, S igual a S0 mais VT. E aí eu vou observar aqui, quem é o termo, quem é a constante que não tem T? É o S0. Então eu posso olhar para a equação, quem está sem o T? É o menos 2. Então menos 2 é o S0. Não é pela ordem que aparece, vocês entenderam? Eu poderia ter essa função aqui na ordem diferente, ó. Não ia mudar nada para mim. Ó. Eu podia escrever esse cara assim, ó. 5t menos 2. Não muda nada para mim. Quem continua sendo o S0 é o menos 2. Por quê? Porque é o cara que está sozinho, né? Lá na matemática a gente chama de coeficiente linear da reta, né, da função afim. É o cara que não multiplica o x, é a constante que não multiplica o x. É o S0. E quem é a constante que multiplica o t? É a velocidade. Então, esse 5 é o quê? Velocidade. Tá? A posição em metros, a velocidade em metros no segundo, porque o exercício me informou que as unidades estavam todas no SI. Tá? Então, quando a gente tem a função horária, a gente basta fazer essa comparação para determinar a posição inicial e velocidade do corpo. Letra B. Agora ela vai perguntar uma coisa diferente do anterior. O anterior queria saber em que instante ele está em uma dada posição. Aqui pergunta qual é a posição ocupada pela partícula no instante 8. Tá? Então, aqui na letra B, vamos fazer aqui do lado, a gente vai otimizando tela, né? Aqui na letra B, então, eu quero saber qual é a posição do corpo no instante 8 segundos. Tá?
Então, eu vou pegar a minha equação horária do corpo, que o exercício me deu, menos 2 mais 5t. E no lugar de t, eu vou pôr 8 e vou descobrir onde ele estava no instante 8. Tá certo? Então, no lugar do t, quem que eu vou pôr? 8. Tá? E aí o resto é isolar a minha incógnita. Só que nesse caso, meu pequeno jovem, minha pequena jovem, a incógnita já está isolada, que a incógnita é o S, tudo bem? Então aqui não precisa isolar. É só fazer a conta, seguindo a ordem das expressões numéricas, né? Multiplicação e divisão eu faço em primeira mão, depois vem adição e subtração na ordem que eles estão. Essa é outra música que eu fiz. Sou um grande compositor de músicas, hein? Vou gravar um CD. Músicas para fazer contas. 5 vezes 8, 40. Agora eu posso fazer a adição e subtração. Aí eu tenho 40 e eu devo 2, ou subtraio 2 de 40. Ainda me resta 38, é a posição do corpo no instante 8 segundos. Tudo bem?